isso. O Senado Federal aprovou as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O ministro da Justiça recebeu 47 votos favoráveis e 31 contrários, a segunda pior aprovação na comparação com os atuais integrantes da Suprema Corte. Já o subprocurador obteve o aval de 65 senadores, 3 a menos do que Augusto Aras na sabatina lá em 2019. O Flávio Dino, gente, se diz feliz e muito honrado com essa aprovação para o Supremo. O futuro ministro da Corte publicou lá no antigo Twitter, o X, agradecendo o presidente Lula pela indicação e ao Senado Federal pelos votos favoráveis. A gente vai repercutir toda essa sabatina de ontem, dentre vários outros assuntos, com o nosso time Mano Ferreira, Nelsinho Kobayashi, Felipe Monteiro e Juju Luci, direto de Brasólia, certo? Como já diria o grande Emílio Surita. Bom dia, Ju. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, vocês? Escuta, eu quero entender de vocês o seguinte, já vamos começar com uma análise buscando entender a corte. Dos 11 ministros, 7 indicados pelo Partido dos Trabalhadores. O que vocês pensam sobre isso? Ju, começa você. A gente tem uma definição ideológica muito clara, né? E aquela frase que foi dita reiteradamente ontem pelo então ministro da Justiça Flávio Dino, de que ele vai mudar de posição, a gente sabe que não tem como fazer essa distinção, né? Ele já deixou claro o que ele pensa, ele é membro do Partido Comunista, ele é um defensor árduo das pautas esquerdistas, ele é totalmente contra a ala bolsonarista, né? Já acusou o presidente Bolsonaro, inclusive, de ser um serial killer. Então, não tem como a gente esperar a isenção de uma pessoa como essa, né? Tem que ser muito inocente mesmo acreditar em Papai Noel para realmente achar que ele vai chegar lá e ser isento. Ontem a gente, assistiu uma sabatina aqui durante 2 horas do Morning. O Morning foi dedicado a isso, programação inteira da Jovem Pan. O negócio foi de manhã, de tarde, de noite. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi a roupagem do Flávio Dino. Porque ele disse que estava trocando a roupa e tal, de juiz, aliás, de político para juiz, mas o que eu vi ali foi um político muito hábil nas respostas, inclusive, diga-se de passagem. Eu, pelo menos, achei que ele deu um baile ali nas respostas, usou ironia várias vezes. Não estou nem entrando no mérito, Nelsinho, da resposta ou não do Flávio Dino, mas do ponto de vista de oratória, tem que tirar o chapéu pro cara, ou não? Tem, e mais do que isso, Paulinho, a gente viu que as primeiras respostas foram em um tom acima, talvez por um pouco de tensão, enfim, mas em momento nenhum ele caiu em provocação. Alguém fazia uma pergunta sobre a forma como ele havia respondido de maneira hostil aos políticos em ocasiões anteriores sobre determinado assunto, e quando ia para ele, Paulinho, ele habilidosamente não falava sobre a conduta dele, mas entrava novamente no assunto e dava uma aula, um tom professoral, e gastava todo o tempo da resposta desviando do foco, e isso é uma habilidade política. Uma habilidade política que, não à toa, em 17 anos de política, se ele não aprendeu, não, né? Natural que tem essa expertise. E aí, Paulinho, foi um dia dedicado exatamente para não cair em provocação, não entrar em nenhum conflito, porque certamente se ele tivesse essa inteligência emocional, que a gente estava falando aqui esses dias, ele seria aprovado no final do dia como foi. Gente, a gente separou algumas sonoras aqui. A nossa Fernandinha Antunes separou 3 sonoras de pontos altos ali da sabatina, que durou, acho que pelo menos 9 ou 10 horas, algo em torno disso, né? Então nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu vou colocar a parte que o Sérgio Moro fala dele, porque essa parte está repercutindo muito na internet. Mas antes teve um outro ponto, Fê, se você puder colocar aí, da participação dele ali nas reuniões do Congresso Nacional, nas comissões, enfim, ele sempre foi um cara que disse que foi o campeão de comparecimentos ao parlamento. Vamos rodar esse trecho. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou o recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. Esse é um dos trechos do Flávio Dino. Agora eu quero entender, PP, se a gente pode esperar do Flávio Dino um político ou um juiz?
que você acha? Do fundo do coração, assim. Não, o juiz é... Pega, olha pra Júlia e responde. Porque eu sei que você é mais sincero com ela. O Paulinho, tem uma coisa engraçada. Quando as pessoas falam em nomeação de político para a Suprema Corte do Brasil e no mundo, né? O pessoal acha que vai ter mais politização. Mas quando você analisa pragmaticamente as decisões da Suprema Corte do Brasil, você vê que há um descolamento entre a decisão dos ministros e de quem indicou. É bom lembrar, por exemplo, que no impeachment da Dilma, por exemplo, o STF manteve o rito do Congresso, né? O STF manteve, por exemplo, o processo do Lula até o final, em relação à Lava Jato. E você consegue, por exemplo, depurar isso em vários outros casos. É o final, acho que você consegue depurar isso em vários outros casos, né? Que demonstra claramente que há um certo descolamento da pessoa que indicou o ministro e da decisão do ministro, né? Então, quando a pessoa fala, por exemplo, que os ministros vão julgar e vão decidir de acordo a convicções partidárias ou de modo a favorecer o presidente que o indicou, isso não se sustenta. Tem um estudo muito bom do Virgílio Afonso da Silva, né, que é professor da USP, né, titular da USP, que ele analisa essas questões todas. Inclusive, tem um debate clássico dele com o André Ramos Tavares, que também é professor da USP, que debate exatamente essa questão, né? O Virgílio aponta uma decisão do ministro da Suprema Corte que foi feita por convicções políticas e partidárias de modo a prejudicar toda a convicção da Suprema Corte como um todo. Não há. PP. Não existe. É isso. Não PP. Eu posso dormir tranquilo, é isso? Monteiro, você me assegura? Se o PP assegurou, tá assegurado. Turma, o Alangani já tá aqui nervoso. Calma, querido. Calma que a tua parte vai chegar. Mano Ferreira, por favor. O PP tá ignorando que quando os ventos da política sopraram diferente, as decisões do Supremo também mudaram. A própria Lava Jato, você falou que até o fim houve uma manutenção das decisões contra o Lula. Asterisco, esse final está acabando aonde a história? A gente sabe que houve uma continuidade que depois acabou tendo uma visão bastante atrasada sobre onde seria o juiz natural da causa, que acabou levando a toda a história que a gente conhece. Então, eu diria que, independentemente do mérito PP, há um fato social que não pode ser ignorado pela política e que, infelizmente, foi. Há uma parcela significativa da sociedade brasileira que hoje olha para o Supremo Tribunal Federal e, no lugar de ver uma corte que está acima de qualquer disputa política defendendo a Constituição, vê uma corte excessivamente politizada. Você pode discordar do mérito, mas você não pode ignorar o fato de que esse é um entendimento muito disseminado na sociedade brasileira e que o simples fato de haver esse entendimento deve levar qualquer democrata, qualquer um que tem convicção da importância de defender as instituições da democracia brasileira a se preocupar com isso. Então, a gente deveria, na minha visão, Paulinho, ainda mais num governo que diz que tem como objetivo união e reconstrução, ou seja, a pacificação do país, a gente devia estar preocupado em fazer gestos de uma parte, da parte vitoriosa da última eleição, para a parte que perdeu, ou seja, para diminuir a tensão. E a indicação do Flávio Dino ao Supremo, infelizmente, vai na contramão dessa necessidade de pacificação. Desde a redemocratização, é o primeiro ex-governador que vira ministro do Supremo, né? E isso é um fato que chama bastante atenção, porque essa politização toda que a gente está conversando aqui, a gente tem um político real entrando no Supremo. Ontem eu vi um político, o PP. O momento torna essa decisão mais grave. O STF... Porque essa casuística, então... Não é. Mas peraí, você falou eu quero que o Senado faça uma avaliação de pertinência política. De cabeça, Paulo Brossard, Nelson Jobim. Não, ex-governador nenhum. Não, de um político, ex-político. Não, eu tô falando ex-governador. É que o grau da carreira política também modifica a forma como a sociedade, como a população enxerga o grau de politização da pessoa. Alguém que disputou diversas... Não estou sendo casuísta. O que eu estou dizendo é o seguinte. O Senado Federal, que é uma casa política, que deve representar os estados da federação,
precisa fazer também uma leitura política de defesa das instituições. E o que eu estou dizendo é que defender as instituições brasileiras nesse momento precisa ser baixar a temperatura da polarização. Então deveria ser colocado um nome que fosse visto como um técnico acima de qualquer suspeita. Infelizmente não foi essa a escolha. É o seguinte, eu até aceito discutir melhora no sistema de escolha do STF. Então, até que eu sou favorável a colocar no Brasil o mesmo sistema que tem na Alemanha, que a aprovação do Senado tem que ter 2/3, né, dos senadores aprovando. Para você ter 2/3 dos senadores aprovando, a pessoa que o presidente indica tem que ser uma pessoa que fura a bolha do partidarismo, que fura a bolha da politização. Com 2/3 do Flávio Dino não teria sido aprovado. Não teria sido aprovado, por exemplo. 47 votos. E o presidente indicaria alguém que fosse realmente um jurista, que todo mundo olhasse para ele e visse uma figura realmente um jurista. Mas o fato é que o nosso sistema de escolha, infelizmente, só tem 2 requisitos: notório saber jurídico e reputação ilibada. E a aprovação do Senado. E o Senado é uma casa política. Uma maioria simples. O que eu estou dizendo é que me chama a atenção como os senadores da República, na minha visão, tomaram uma decisão desconectada do sentimento das ruas, do sentimento da população. Por que você está falando isso? Porque há uma polarização, há um aumento da desconfiança em relação às instituições. Mas com base em que você fala que foi contra os sentimentos nas ruas? O Lula ganhou as eleições. Sim, o Lula ganhou por uma margem muito apertada. Sim, e o que eu estou dizendo é que a gente vive um momento onde, perigosamente, há uma desconfiança da sociedade em relação às instituições e à Suprema Corte. Um minuto, Pepe, desculpe interromper. É que a Júlia está extremamente incomodada com esse seu tipo de discurso, eu quero ouvi-la. Não incomoda a Júlia, Pepe? Pô. Gente, desculpa, Júlia. Foram liberados milhões nas emendas PIX. Tô no ar? Tá sim. Tá no ar, querida. Fica à vontade, viu? Travou aqui para mim. Não importa a barreira que se coloque para quantos votos se pretenda. O governo tem dinheiro para comprar o senador. É simples assim. Mas você sabe o seguinte... Inclusive bateu recorde, inclusive demitiu ministro. A gente teve 4 ministros, né, que deixaram de ser ministros, voltaram a ser senadores exatamente para garantir a votação. A gente precisa saber que o Executivo tem uma máquina poderosíssima nas mãos. Tem as emendas aí para poder liberar, ele compra o resultado que ele quiser. Ô Ju, você sabe que tem uma outra coisa interessante também desse processo de indicação que vocês não estão falando, que eu acho que é mais importante de qualquer outro processo. Nenhum presidente da República indica alguém para o Supremo Tribunal Federal sem que a maioria do Supremo aprove. É ou não é, Alan Gani? Com certeza. Você concorda comigo? Com certeza. Porque é o seguinte, vocês estão falando da coisa do Senado, a votação, as pessoas se mobilizando nas ruas e tal, mas se dos 11 ministros do Supremo a maioria falar esse cara não pode ser, nenhum presidente da República vai indicar. E falo nenhum com certeza. Bolsonaro, Lula, qualquer um que estiver lá. Porque quando o André Mendonça foi indicado... Teve o jantarzinho, você lembra? Teve o jantarzinho e o André Mendonça tinha a bênção de vários ministros lá, inclusive pública, de ministros dizendo o seguinte, ele é um bom cara, ele é um cara... Aliás, se eu não me engano, o André Mendonça tinha proximidade com qual ministro lá? Não lembro. Era algum ministro, não sei se era o Alexandre de Moraes, mas ele tinha uma proximidade forte com um dos ministros. Ou seja... Tem que ter esse approach, Mano Ferreira. Vocês ficam só, na coisa do manifestação, o Senado... Eu vou além. Eu acho que quem dá a palavra final é o Supremo. São esses ministros do Supremo que dão a palavra final. Eu também acho. Mas, segundo a Constituição, é o Senado. E o que a gente vê, na minha visão, é um Senado que não está cumprindo adequadamente a sua tarefa constitucional. A começar pelo simples fato de terem decidido pela primeira vez, fazerem 2 sabatinas em uma. O que já diminui o grau de... Ferreira, praticidade, querido. Final do ano, as agendas estão complexas. É uma função muito importante do Senado Federal no equilíbrio dos poderes. E a gente vê, infelizmente, o Senado lavando as mãos e fazendo justamente speedrun. Vamos correr para... Por isso que o Senado tem que dar mais poder para o Senado. Maioria simples do presidente consegue facilmente, não é? E mais, as pessoas, por exemplo, sabendo que é fácil o presidente da República ter maioria simples do Senado, o que ela faz? Ela vota na pessoa que o presidente apresentou só para falar que votou e ter o ministro do seu lado.
eventual ação futura. Tem um outro tema polêmico, eu não sei se vocês se lembram daquela entrada do Flávio Dino no Complexo da Maré, sem nenhum tipo de proteção e tal. Isso também foi tema na sabatina de ontem. A gente tem um trecho para exibir agora. Sobre o Complexo da Maré, eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Tá aí, gente, um dos temas polêmicos da sabatina de ontem, que repercutiu muito ao longo desse ano, é essa entrada do Flávio Dino no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Deixa eu entender de vocês o seguinte, o que a gente pode esperar do Supremo com o Flávio Dino em relação à segurança pública, Nelsinho? Que tipo de visão? O Flávio Dino, ele tem uma visão, Paulinho, de que o Supremo Tribunal Federal deva impulsionar as políticas públicas. Ele falou a respeito disso ontem, né, na sua atuação especial como ministro da Justiça, que ele é muito mais prevenção do que repressão, respondendo inclusive a pergunta, se não me engano, do senador Flávio Bolsonaro. E essa conduta vai ser levada também para o Supremo Tribunal Federal. Isso se alinha, se associa ao que pensa também o presidente da Corte a respeito do STF, o Luiz Barroso. Eles também pensam que o Supremo Tribunal Federal tenha que ter uma conduta ativa, ou seja, tenha que se antever às provocações que chegam ao judiciário, o que eu acho péssimo. Isso vai aumentar ainda mais o nível, o grau de ativismo judicial na Suprema Corte brasileira, e essa é uma crítica meramente técnica, viu? Que não é de hoje. Nós temos, inclusive, grandes nomes na própria esquerda, na justiça e juristas que fazem essa crítica. Um exemplo é um cara que já foi, inclusive, cotado pelo próprio PT para ser ministro do STF, o jurista Lênio Streck, advogado, ex-procurador de justiça no Rio Grande do Sul. Isso já está rolando. Isso já rola há muito tempo, essa crítica ao ativismo judicial, é muito desapego ao positivismo, à letra, ao que está escrito na Constituição, ao que está escrito nas leis, e eles usam de uma artimanha jurídica, né, que é o uso dos princípios jurídicos, em que não importa o que está escrito, importa o princípio. E aí tem um tal de panprincipiologismo, que com princípios você decide o que você quiser. E aí isso vai gerando, no final das contas, para o cidadão insegurança jurídica. Ô Ju, eu vi que você concordou com o Nelsinho, por quê? Com certeza, porque o judiciário ele não tem que inovar. Ele tem que cumprir o que está na lei. Ele não tem legitimidade para inovar. A gente observa no Brasil o tempo inteiro gente que não fez campanha, que não tem um voto nas costas querendo inovar. Eu acho isso um desrespeito com o que foi estabelecido para funcionar na democracia brasileira, né? Ontem mesmo, quando indagado sobre o inquérito das fake news, que é um dos grandes absurdos que a gente enfrenta hoje no nosso país, o ministro preferiu não falar sobre o caso, assim como também Paulo Gonet, o que é bastante preocupante, né? Porque você tem um inquérito que foi aberto de ofício, ele foi aberto em 2019, tudo pode ser encaixado ali, né? É um instrumento, sim, de perseguição a pessoas que não se coadunam com o pensamento que hoje está vigente, né, no Executivo. Então, não era o lugar. O Supremo não tem que inovar, não tem que ir além daquilo que o Congresso previu. E algumas pessoas querem justificar, mas o Congresso é inerte, o Congresso não decide. O Congresso é o espelho do povo brasileiro. Se ele não se pronunciou sobre determinados assuntos ou matérias, é porque o povo não quer decidir sobre elas. Não se sente amadurecido para isso. A gente precisa lembrar que o último ato da, então, ministra do Supremo, Rosa Weber, foi pautar o processo que julga a descriminalização do aborto. O Congresso não quer falar sobre o tema, a população não concorda com isso, mas o último ato dela foi isso. Por quê? Quis passar um recado. Fala, Nelsinho. Então, uma coisa, o próprio ministro Flávio Dino ontem, ele citando uma máxima em latim, que ele não soube pronunciar e falou em português, e eu vou fazer o mesmo, dizendo que lei boa é lei velha. E em relação ao próprio aborto, não é que não falta lei.
tem lei e está lá. Nossa. E dura há muito tempo. E isso também, o silêncio do legislativo também é uma mensagem. Se não há mudança legislativa é porque eles concordam em manter o status atual. Essa foi a frase do ministro ontem. Lei boa é lei velha, meu amigo. É um absurdo o que está falando. É impressionante. O que é um absurdo? O nível do absurdo que o Nelsinho fala e defende aqui. Meu Deus. Em relação a questões jurídicas é impressionante. Só para entender, qual foi o absurdo? Fala mais absurdo, a Júlia ou o Nelson? O Nelson disparado. Ô, Leon, eu tô vendo de fora. Posso falar uma visão de fora? Visão econômica. Para mim, a Júlia e o Nelsinho deram uma aula. Você nem me ouviu. Pega essa aí, ó, Pepe. Pega aí, Pepe. O Pepe para formar sua opinião. Você nem me ouviu. Não, mas eu vi no início. Vocês deram uma aula aqui. Só o Pepe falou 15 minutos sem parar. Fala, Pepe. Eu falei 15 minutos sem parar. É impressionante. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Corte Constitucional do mundo todo tem momentos de contenção e tem momentos de ativismo. É assim que funciona. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de mais ativismo judicial. Mas não foi sempre assim e não será sempre assim. Esse é o primeiro ponto. Você estava falando de casuísmo, né? O segundo ponto. Não é casuísmo? Eu não estou fazendo isso de valor, Nelson. O segundo ponto, né? O Barroso escreveu um artigo famoso que fala do papel de iluminista da Suprema Corte do Brasil. Ou seja, a Suprema Corte tem que empurrar a sociedade. Isso realmente é um erro. É uma visão completamente autoritária do papel de uma Suprema Corte. Só ao invés da gente discutir estrutura, instituições, como é que a gente consegue melhorar a jurisdição constitucional no Brasil, a gente discute perfumaria aqui. Então, o que o Nelson está fazendo é discutir perfumaria. O que a gente tem que fazer e discutir é como a gente consegue deixar o Supremo Tribunal Federal somente decidindo questões constitucionais. E quando eu digo questões constitucionais, eu digo aquelas questões que são materialmente constitucionais. Não todas as questões que estão na Constituição Federal. Com isso, você tira o papel do Supremo Tribunal Federal só para essas questões, tira o protagonismo do Supremo Tribunal Federal e resolve toda essa discussão, que é uma discussão boba. Agora, parem só um ponto. Por favor. Eu termino já. Questão do aborto é uma questão que é decidida em toda a Suprema Corte no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo de Suprema Corte constitucional, não é? Foi julgado em 73 o caso Roe versus Wade, né, que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Ano passado, a Suprema Corte invalidou essa decisão. Ou seja, faz parte da discussão constitucional também essas políticas constitucionais relacionadas ao aborto e outras questões importantes da sociedade. Posso falar uma coisa muito sincera para vocês? Eu acho que vocês estão muito teóricos. São mesmo. O PP é muito teórico.